Alô, gringos e gringas, esse é mais um Pod Gringa. E antes de apresentar a minha convidada, eu quero agradecer meus patrocinadores que vão aparecer aqui na tela para vocês. E a minha convidada nada mais é que hoje uma consultora financeira, Flávia. Eu tava treinando o nome dela 3 minutos atrás e já esqueci. Flávia Gagliardi. Agora acertei. Agora acertou. Agora falou certinho. Parabéns para mim. E aí, Flávia, como é que você tá? Tudo bem. Quero te agradecer pelo convite. Amei, adoro, né? Eu, na verdade, falei com você no Instagram. Falei, adorei seu projeto e tal. E aí, a gente tá aqui hoje. E tô aberta aí. Ah, então pra vamos começar. Para o que você quiser perguntar. Vamos começar a bater o nosso papo. Vamos. De onde você é no Brasil? Eu sou de São Paulo. Nasci em São Paulo. Morei alguns anos no interior. Fui casada. Fiquei casada há 15 anos. Tive 2 filhas no meu primeiro casamento. Aí eu me separei no Brasil e vim embora pra cá. Com uma em cada braço. Eita lasqueira. Sozinha né? Vamos pra Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Eu tenho família que mora aqui há um tempo já. E quando eu cheguei foram eles que me deram esse apoio. Né? Tipo, o apoio, assim, dos primeiros 6 meses. Sim. E aí já vão fazer 7 anos. Ai, que delícia. E como é que foi sua adaptação aqui nos Estados Unidos? Olha, os primeiros 8 meses eu pensava muito em voltar. Sério? Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Adaptação de filho na escola, criança chorando. Parecia que você tava jogando ela aos leões, assim, sabe? Todos os dias. Imagino, eu sei, eu passei por isso. É. Não é fácil. Então, assim, eu falei, meu Deus. Mas o tempo passa, é tudo tempo ao tempo. Adaptação. Hoje você pergunta pra ela, vocês querem morar no Brasil? Não, a gente Nem só lembra. quer passear, nem lembra. Morar, não mais, não querem mais. E como é que foi sua infância no Brasil? A minha infância no Brasil, nossa, é difícil, né, a gente voltar? É, a gente tem que Lá voltar a atrás. fazer. Olha, a minha infância, eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha, dos 2 irmãos homens. Sim. E a gente sempre brincou muito na rua, sabe? Carrinho de rolemã. Eu entrava na brincadeira dos meninos. Ah, entendi. Nunca fui muito na brincadeira das meninas. Brincava de boneca também, mas entrava muito na brincadeira dos meninos. Entendi. A minha rua era bem movimentada de criança, então a gente vivia na rua, que hoje em dia a gente não vê mais isso, né? É. Até que aqui a gente ainda consegue ver se você mora num condomínio onde você consegue. Depende de onde você mora. Mas a minha infância foi Tranquila. legal, foi tranquila. Ai, foi que tranquila. Até os meus 11 anos, até os meus 14, mais ou menos. E aí, aos 14, eu perdi meu pai. E aí, éramos só eu, minha mãe e os meus irmãos. E aí, começa-se a fase difícil, não venho de família rica. Mas a gente sobreviveu, estamos aqui. Ai, que bom. E deixa eu te perguntar, e sua profissão no Brasil, o que você fazia lá? Então, lá eu tentei cursar, eu cursei, na verdade, educação física, mas meu sonho sempre foi fazer veterinária. Eu não terminei nenhuma das faculdades, então assim, não me formei em nada. E aí, depois acabei fazendo um curso de design de interiores, que era uma área que eu gostava. Aí foi quando eu engravidei, e aí eu larguei tudo e eu fui ser mãe. Então, durante muitos anos, eu fui dona de casa e fui mãe. Entendi. Né? E aí, pra voltar no mercado de trabalho, Foi difícil. Depois de anos, foi difícil. Porque você fala assim, e aí, o que eu vou fazer? Ainda mais aqui, né? Porque eu fui voltar pro mercado de trabalho aqui. Nossa. Mas foi tranquilo pra você essa decisão de se tornar dona de casa, cuidar dos filhos naquele momento? Foi. Por um tempo foi. E aí, porque eu sempre trabalhei, desde quando meu pai faleceu, a partir dos 14 anos, eu sempre trabalhei pra ajudar minha mãe dentro de casa. E aí eu parei quando eu casei, eu devia ter uns 23 anos, foi quando eu tive minha primeira filha com 25 anos. Entendi. E aí foi quando eu parei, eu fiquei uns 10 anos da minha vida sem realmente trabalhar, né? Sem ir pra rua. Sem trabalhar é recebendo, né? Porque trabalhar dentro de casa, a gente trabalha 24 horas. Não para nunca. Exatamente, não acaba nunca o serviço de casa. Não tem férias, não tem final de semana, não tem. E aí foi bem difícil entrar pro mercado. Só que aqui na América a gente aprende que todo trabalho é uma profissão. Sim. Né? Então, assim, eu passei por vários trabalhos aqui até eu me descobrir nessa profissão de hoje. E o que você fez aqui?
Eu fiz faxina. Eu trabalhei até no granito. Até no granito eu tentei Sério? trabalhar, mas assim, quando eu fui pro granito, os homens. Como assim? Uma mulher no granito? Não. Não. Porque é um trabalho pesado, né? Sim, Mas demais. assim, durou uma semana, não deu certo. Trabalhei no granito, mas durou apenas uma Só uma semana. semana. E aí eu trabalhei na limpeza por algum tempo. E foi quando eu tem uma amiga minha que a gente trabalhou juntas na limpeza. E aí ela falou assim: nossa, apareceu um trabalho e é pra você. E é pra mim e pra você. Eu tô entrando, que era como fazer a consultoria financeira. E eu acho que é um trabalho pra você também. Eu falei: eu? Como assim? Né? Eu nunca fui boa de finanças. Sempre fui gastona. Eu sempre fui gastona. Sempre foi consumista. Sempre. Você é do Sempre, bonde sempre. da consumista. E aqui ainda a gente ajuda mais, né? A gente ser Não, consumista. aqui com os valores, as lojas e tudo mais ajuda, né? E como é que foi pra você entrar nesse ramo? Então, tive essa amiga que me apresentou esse trabalho. Na verdade, é uma empresa americana, né? Chama Five Rings Financial. Ela é uma empresa americana com sede no Colorado. E o primeiro brasileiro a entrar para trabalhar nela, ele montou a agência dos brasileiros, que hoje chama Brasilionaires. Foi ele que fez isso há 10 anos atrás. E começou a contratar brasileiros para trabalhar. E aí antes dessa amiga me convidar, eu tive contato com eles. Eles me chamaram para trabalhar. E aí, na hora, eu falei assim, gente, como assim? Consultoria financeira, não é minha praia, não quero. E eu falei para eles assim, olha, não é o momento, eu não quero, obrigada, tô fora. Passou-se mais ou menos uns 2 anos, essa amiga minha, ela falou assim, tem um trabalho perfeito para nós, você tem que entrar comigo. Aí eu falei, o que que é? Ela falou assim, é uma consultoria financeira, vou te levar pra assistir a palestra, tal, que eles fazem. Eu falei assim, já sei. Eu já sei quem é. Aí ela falou assim, então, amiga, vamos juntas, tal, uma ajuda a outra, tal, uma dá força pra outra. Eu falei, tá bom, vou tentar. E aí eu fiz uma pergunta assim, porque eu não aguentava mais ficar na faxina. Eu queria Sim. sair fora e eu não conseguia pensar o que eu ia fazer, né? Eu queria uma profissão e eu não sabia o que eu iria fazer. E a gente sabe que muitas coisas aqui a gente precisa de work permit para poder trabalhar, tal. E aí, nesse intervalo de tempo, chegou meu work permit e eu falei, bom, então eu acho que eu vou encarar, porque eu falei, Deus, 2 vezes batendo na minha porta a mesma coisa, quer ter alguma coisa para mim aí. E aí foi quando eu resolvi encarar, e aí você faz um curso, você faz uma prova do estado para tirar licença, tal. Menina, essa prova, eu ainda não sou fluente no inglês. E eu falei, mas eu vou fazer a prova em inglês, porque não vou fazer em espanhol, eu vou fazer em inglês. Já Foi que eu estou nos determinada. Estados Unidos, vou fazer em inglês. E você pode fazer essa prova 5 vezes no ano. Eu passei nos 45 do segundo tempo. Eu passei na 5ª prova. Mas passou. Mas O passei. importante é isso. Mas passei. A gente tem que ser determinada. Com certeza. Você botou isso na sua cabeça e foi. Uhum. E de interessante, quando você chegou aqui, tem alguma história interessante sua, engraçada com a cultura, com a língua? Porque quando a gente chega aqui, a gente passa cada mico. A gente paga cada mico Paga. aqui. Tem coisas que eu passo até hoje, né? Tipo, quando Imagino. você Eu pega também. pessoas que falam muito rápido, ou que moram em outro estado, e você sabe que mesmo falando inglês tem sotaque, o outro estado, como tem no Brasil, né? Sim. E aí, quando você pega a pessoa que fala alguma coisa com você fala, yes. Aí a pessoa, Ok. yes? E a pessoa começa a rir, você fala, que Que eu vexame. que eu concordei? Que eu concordei que a pessoa tá falando. Ou então a pessoa fala alguma coisa e você fala, no. No? Aí tu vai entender o que eu entendi pra me falar no, gente. É bem por aí. E quando você começou com esse trabalho, qual foi a sua maior dificuldade com a consultoria financeira? Olha, a maior dificuldade, na verdade, ela é até hoje, né? Porque é um trabalho que a gente leva informação para as pessoas, principalmente para o imigrante, porque são informações que acho que a gente vai chegar nesse ponto, são informações que todo imigrante, ele tem que ter aqui. Porque aqui Sim. a gente sabe que a gente não tem seguro-desemprego, a gente não tem férias, e o dia que a gente não trabalha, a gente não ganha, né? E se acontecer qualquer coisa com a gente,
um acidente, uma doença, enfim, que vai nos tirar do trabalho por um tempo, quem vai pagar nossas contas? A gente sabe que aqui o governo não vai pagar. Ninguém vai pagar. Então, a dificuldade desse trabalho, para mim, todos os dias, é quebrar a barreira com as pessoas. Porque hoje, todo mundo está tentando se preocupar, as pessoas hoje são muito mais informadas em relação à educação financeira, a pensar realmente no futuro, porque a maioria das pessoas, a gente sabe que não pensa no futuro, elas pensam no agora. Então, principalmente aqui onde a gente está, né? Que é um país onde qualquer pessoa pode ter um carro de luxo, qualquer pessoa pode morar bem, qualquer pessoa pode comer em qualquer restaurante. Então, tudo é muito acessível. Sim. Então, a pessoa fala, mas eu quero viver agora, eu quero ser feliz agora. Mas e aí, quando você ficar velha, a velhice vai chegar, né? Com certeza. A gente vê hoje muitos brasileiros aqui que trabalham na construção, a velhice vai chegar, o corpo não é mais o mesmo. E aí se prepararam como? Eu com 31 anos, meu corpo não é mais o mesmo de 5 anos atrás, quando eu cheguei. Eu sinto, parece que eu sou 10 anos aqui trabalhando. Gente, você sabe que eu acho que aqui parece que a gente se sente assim? Parece que cada ano eu envelheço 10 anos. Porque o verdade. corpo acaba. É verdade. O trabalho é duro. Não tem como verdade. como é que você foge do seu trabalho duro? É. Então, assim, seu corpo não aguenta. Não é a mesma coisa, entendeu? Não Então, é. se a gente não se preparar, por isso que você falou um ponto muito importante, principalmente para nós que somos imigrantes. A gente precisa preparar o futuro da gente, porque se a gente não pensa nisso, o governo não vai pensar pela gente. Aqui, como no Brasil, existe a pessoa que se aposenta pelo Social Security, que nem se aposenta no INSS. Só que aqui tem uma pesquisa que a gente fez. A pessoa que se aposenta pelo Social Security, ela vive abaixo da linha da miséria. Então, quando a gente vê os velhinhos trabalhando no Publix, no Walmart, às vezes o turista vem de fora e fala, nossa, que legal, né? Eu lembro que Assim, eu falei isso uma vez. Eu acredito sim que muitos estão ali para esparecer, para ter o que fazer, porque muitos são sozinhos. Mas tem muita gente ali que o dinheiro acabou. Ou que o dinheiro da aposentadoria não dá para ele viver. E aí ele vai trabalhar. Né? Fora que a medicação, casa, é carro. Quem que quer trabalhar com 70 anos embalando compra no supermercado, gente? Então, não é o que eu desejo pra mim. Exatamente. Então, assim, essa barreira eu quebro todos os dias. De levar essa informação. E muitas pessoas, eu já cheguei a abordar pessoas e a pessoa fala assim pra mim, obrigada. Não me interessa. Ou me falam assim, obrigada, eu tô super bem de saúde. Então, são barreiras a ser quebradas todos os dias. Não tem... esse é o maior ponto. A pessoa não pensa no futuro, né? É diferente da cultura americana. Exatamente. Porque a cultura americana não, ela já pensa 10 anos. Mesmo. Exatamente. Tem gente que fala assim, mas se eu não estiver vivo, gente, mas e se tiver? E se tiver, como é que chega lá? Exatamente. Gente, hoje a longevidade, as pessoas têm muito mais longevidade que, sei lá, 30 anos atrás. Sim. Hoje você vê uma pessoa de 80 anos, 70 anos, é jovem ainda. Sim. Né? A pessoa é lúcida, a pessoa... E aqui a gente vê muita gente, muitos velhos assim, muitos senhorinhos assim, de 70, 80 anos, que fazem atividade, vai pra academia, que corre dirigem. na praia, que dirigem. E eu xingo eles. Eu também. Sim, me perdoa, meu Deus. Eu também. Que dirigem, fazem M no trânsito, mas tudo bem, eu perdoo. Eu sei que é a idade vai chegar pra mim também. Pois é. Mas isso é verdade, isso é real. E você consegue hoje quebrar essa barreira entre os brasileiros? Olha, assim, de 30 pessoas que eu falar num dia, 2 vão me ouvir. Então, Sério? é uma média, assim, muito alta. Nossa. Pra você conseguir que alguém te ouça. Que nem aqui a gente faz nos Estados Unidos inteiro. A gente faz palestras quinzenais ou uma vez por mês, gratuitas, para qualquer imigrante brasileiro, qualquer imigrante. A palestra é aberta. A gente sempre serve alguma coisa, uma água, uma jantinha, e a gente faz uma palestra aí de 45, 50 minutos. E o que a gente mostra para o imigrante é que ele também pode ter acesso às mesmas coisas que o americano tem. Sim. Mesmo sendo indocumentado? Mesmo sendo indocumentado. Hoje, nos Estados Unidos, existem 2 empresas que faz para indocumentado. Ele precisa ter só o passaporte em dia, né? Um documento válido.
ou ter a ITIN Number, ou o CPF do Brasil. Os documentos precisam estar válidos, não pode estar vencidos, mas a gente consegue fazer até com passaporte. Nossa, que bacana. Então, assim, é uma informação bem bacana. A gente explica na palestra como você proteger seu patrimônio. Porque aqui nos Estados Unidos a gente aprendeu que para tudo tem seguro. Para tudo existe seguro. Então, uma das coisas que a gente mostra na palestra é que a gente precisa sim assegurar a nossa vida. Porque a gente é a ferramenta de trabalho, é a gente que leva o nosso dinheiro para dentro de casa, né? Então, tem muitas pessoas que têm uma barreira quando você fala seguro de vida. Só que o seguro de vida que a gente apresenta aqui, que faz parte de uma estratégia financeira, porque o seguro de vida ele faz parte, quando ele tem um benefício em vida. Então, se você tiver uma doença grave, um câncer, se tiver um AVC, um derrame, se você sofrer um acidente e você precisar ficar por um tempo sem trabalhar, você consegue acessar esse dinheiro. Sem você mexer no seu dinheiro que você está guardando para algum objetivo, para alguma outra coisa. Então, você tem esse dinheiro. Então, hoje, as pessoas que estudam finanças sabem que o seguro de vida com benefício em vida, ele faz parte da estratégia financeira. Entendi. Porque ele que está protegendo todo o seu patrimônio. Você, que é o patrimônio maior nisso tudo, porque é você que gera renda, ou quem tiver na sua casa mais, que gere renda. E o seu patrimônio material mesmo, até o seu dinheiro que você está guardando para o seu futuro. Porque quando a gente tem um problema e a gente está guardando um dinheiro, aonde a gente vai? Qual é o primeiro lugar que a gente vai? Mexer naquele dinheiro que a gente está guardando. Com certeza. Então, esse seguro, ele faz parte, ele existe para isso. Para você não precisar mexer no seu patrimônio. Não precisar ter que vender alguma coisa, fazer nada disso. Ah, entendi. Não, bacana, né? Bacana. E tomara que todo mundo tenha essa consciência, comece a ter essa consciência que é necessário ter essa prevenção. E ao mesmo tempo que você tem isso, você tá guardando dinheiro pro seu futuro e seu dinheiro tá rendendo. Olha. Então, assim, são produtos seguros, né? Porque eles são feitos, só as seguradoras têm. Não são todas que têm o produto de seguro com benefício em vida, mas as que a gente trabalha sim. E esse produto do seu dinheiro render a juros compostos e a juros saudáveis, não tem risco de perda nenhuma, só existe nas seguradoras. Então, se um imigrante resolver falar assim, eu vou lá no banco falar com a minha gerente, sinto muito, esse produto não existe dentro do banco. Entendi. Ele só existe através de nós, agentes. Ah, entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, nada a ver com a outra. Como é que foi a criação das suas meninas aqui? Quantos anos elas chegaram? A mais nova chegou com 8 e a mais velha com 11. E com 11 foi tranquila a adaptação dela? A com 11 foi bem mais tranquila do que a com 8. Porque Sério? porque ela tem um perfil mais responsável, mas foi bem mais tranquilo. Agora, a mais nova. Era como se eu tivesse, que nem eu falei no começo, eu estivesse jogando ela aos leões todos os dias dentro da escola. Sério? Ela entrava chorando todos os dias. Nossa, tadinha da bichinha, meu Deus. 8 aninhos? 8 anos. Agora tá com 15. Ah, e agora não quer sair daqui, nem Não. por nada. Ela só tem amigos americanos, ela não tem amigo... Ela em casa é o oposto. A mais velha só tem amigo brasileiro e a mais nova só tem amigo americano. Olha que diferença. Aí quando chegou não queria Não, saber. e foram pras mesmas escolas, né? Sério? E a mais nova não tem amigo brasileiro mesmo. É só amigo americano. Então, a cultura americana na minha filha mais nova tá totalmente inserida. Às vezes eu preciso brigar e falar assim, volta, você é brasileira. Vamos arrumar um negocinho aqui? E aqui, elas falam português? Falam. Ah, tá, que bom. Falam. Mas a mais nova escreve bastante errado, assim. A gramática dela é bem ruim. Não, mas falar ela fala. Fala. Ah, então tá Fala, ótimo. fala, entende. E ela fala bem. Ela não fala igual quando a gente encontra Igual filhos de de índio. americano, que fala português Igual índio. Igual tipo o meu inglês. Igual o meu inglês, igual o meu inglês de Tarzan. Eles falam o português de Tarzan igual eu falo meu inglês de Tarzan. É. Tadinho, eu entendo eles, não é fácil. E como é que foi pra você encarar elas nesse... Entregar na escola, isso tudo novo, foi muito difícil pra você no início? Foi. Assim? Foi. Quando eu via, principalmente, a Giovana, que é a mais nova, chorar, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? E você já Coitada da pensou minha em filha. desistir? Naquele primeiro ano eu pensei. Sério? Pensei muitas vezes em voltar. E ainda e eu ligava pra minha família chorando, eles falavam assim, volta,
volta! O que você tá fazendo aí? Volta! Adoro essa simplicidade, né? Volta! Mas você Volta. sabe que teve um episódio, já fazia uns 8 meses, mais ou menos. E eu resolvi que eu ia voltar. Aí falei pra elas, eu falei assim, olha, nós vamos voltar, já tô vendo, já tô falando com a Escola do Brasil e tal. Fazia 8 meses que eu tava aqui. Aí o pai delas veio, ele falou assim, nossa, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei assim, tenho certeza que eu vou voltar, tal. Eu falei assim, você vai indo com elas na frente e eu vou entregar apartamento, essas coisas. Aí ele falou, tá bom então, se é a sua decisão, né? Ok. Quando eu fui pegar meu passaporte, vencido. Fui no consulado, não fazia emergencial. Aí eu falei assim, bom, o caminho que a gente tem continua sendo o mesmo. Vocês vão na frente e a mamãe vai depois. Não, mãe, a gente não vai sem você. Eita. Eu falei, tá bom. O que aconteceu? Não era pra eu ir, né? Tô aqui até agora. Tá aqui até hoje. Ô, gente, ô destino. E Não é? hoje ama aqui. Adoro aqui. Eu não tenho vontade nenhuma de morar no Brasil. Sério. Nenhuma. Quando vai pra lá, viaja. Então, eu não fui férias, ainda. Não foi, não? Desde quando eu vim, eu não fui ainda. A gente tá num processo ainda de Ah, entendi. legalização. Entendi. E o nosso processo ainda não permite que a gente saia pra fora do país. Ah, entendi. Então, a gente não foi. Mas, se falar bem a verdade, assim, ainda falei assim esses dias pra uma amiga. Eu falei, sabe qual é o primeiro lugar que eu vou, hora que eu puder sair pra viajar? Ela falou assim, Brasil. Eu falei, não, eu vou pra Cancún. Ficar na mordomia, no hotel, bebendo tudo e comendo de tudo. Sem encheção de saco. Eu entendo você. Eu te entendo. Eu não fiz, eu fui o primeiro lugar, eu fui pro Brasil, mas eu vou te falar, não é fácil não. Quando você volta lá depois de muitos anos sem ir, você entende que muita coisa tá diferente, não pra melhor. Pra pior, né? É. Todo mundo que vai fala isso. Aí chega a fase que você fala assim, graças a Deus que eu tive a oportunidade de sair. De sair. Porque eu acho que a gente dá mais valor quando a gente tá aqui e a gente tem a oportunidade de ir. Aí quando a gente volta, a gente aprende a ser muito mais grato pela oportunidade de estar aqui, entendeu? Eu imagino. Quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus. Porque Ah, a tendência, Obrigada né? por eu estar aqui. A tendência é melhorar, né? A tendência, tipo, passou os anos, vamos melhorar. Mas Uma a gente- coisa, vamos. Não. A gente sabe que, infelizmente, tomara que um dia mude, né? Mas, assim, não tenho vontade nenhuma. Eu tô me preparando hoje, até pelo meu trabalho. Eu aprendi a me organizar financeiramente, mas eu tô me preparando pra viver a minha velhice aqui. Até porque as minhas filhas não querem ir pro Brasil. Não é projeto delas. Então, o projeto é terminar a faculdade aqui, ter a vida delas, construir a vida delas aqui mesmo. E deixa eu te perguntar até sobre elas mesmo. Qual foi das duas meninas que teve o ocorrido na escola? Que aí você conta pra gente essa história. Foi a mais velha, a Júlia. Na época, ela tinha 14 anos. Ela tinha acabado de entrar no high school, né? E foi no dia dos namorados, aqui no Valentine's Day, no dia 14 de fevereiro, quando aconteceu o tiroteio dentro da escola. Quando a gente estava no Brasil, a gente acompanhava essas notícias pela televisão, né? E aí você nunca imagina que um dia você vai vir morar aqui e que você vai passar por isso, né? E que isso vai acontecer na escola da sua filha. Na escola da sua filha, exatamente. Então, tipo, na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei paralisada. Eu não tive reação mesmo. A minha reação foi de ligar pra ela. E eu não consegui falar. E eu continuei paralisada. E aí, eu tava com uma amiga junto, com a Melissa, que é essa que eu contei a história. Sim. Que é minha parceira de trabalho, minha amiga. E aí, ela falou assim, amiga, acorda. Nós temos que ir pra porta da escola. Nós temos que ir lá ver o que tá acontecendo. Você recebeu a notícia através de quem? Através de uma outra amiga, que é minha vizinha, a Dani, que o filho dela também estava na escola. E ele ligou pra ela, avisando ela que estava tendo um tiroteio na escola. E aí ela falou que na hora que ela falou com ele, porque ele fugiu da escola, ele conseguiu sair durante o tiroteio. Ah, entendi. Algumas crianças que estavam fora do prédio, quando escutaram, correram pra fora. E a escola é bem atrás do Walmart. Então, as crianças fugiram pro Walmart. Entendi. Muitas delas que conseguiram fugir. E aí, essa minha amiga Dani falou assim, que na hora veio a Júlia na cabeça dela. Ela falou assim, gente, a Júlia, né? Cadê a Júlia? A Flávia tá trabalhando, cadê a Júlia? E ela tentou falar com a Júlia, não conseguiu. Pediu pro filho dela, me coloca no grupo de vocês do WhatsApp, pra mim ver quem tá na sala de aula da Júlia, pra ver se a Júlia responde. E a Júlia era uma das que não respondia.
E não respondia nem pra mim. Só que aí, né, graças à internet, a notícia chegou ao mesmo tempo no Brasil. Nossa. O povo no Brasil alucinado me ligando. E eu não tava atendendo ninguém, porque eu tava com pouca bateria. E eu queria deixar a bateria pra falar com a minha filha, pra saber o que tava acontecendo. E nisso você já estava indo a caminho da eu já escola? tava indo a caminho da escola. Nesse tempo todo, deu uma questão de 30 minutos. Foi o tempo que eu consegui. Aí foi quando ela entrou em contato comigo, a Júlia. E aí ela falou, mãe, eu falei, Júlia, o que tá acontecendo? Ela falou assim, mãe, eu tô na minha sala de aula, mas você pode rezar pra mim? Aí eu falei, por quê? O que tá acontecendo? Eu ainda falei, não saia da sua sala, a porta tá trancada, fica escondida. Ela falou assim, então, mãe, mas o meu professor tá morto aqui dentro da minha sala de aula. E nisso caiu o sinal da internet. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu não consegui entender. Falei, na minha cabeça, o menino entrou na classe, matou o professor, não matou mais ninguém, foi embora? Então, era uma coisa que não entrava na minha cabeça. E aí, o sinal caiu. Aí, 10 minutos depois, e eu mandando mensagem, Júlia, mas o que tá acontecendo? Como assim? Me dá notícia. Aí, 10 minutos depois, ela respondeu assim, mãe, tá tudo bem agora, a polícia já entrou aqui no prédio. Eu já tô com a polícia aqui a polícia já tá tirando a gente dentro da sala de aula. E aí ela falou assim, ela ficou em choque, o governo paga depois para as crianças, pagou 1 ano de tratamento psicológico. Mas ela viu o professor dela morrer. Ela viu o professor dela morrer e ela escutou todos os tiros que o menino deu dentro do prédio. Todos os tiros. E a hora que a polícia tirou eles dentro da sala de aula, a polícia falou assim, pra eles não olhem pro chão. Porque as crianças, não só a professora, as outras crianças no corredor que tinham sido mortas. Nossa, meu Deus. E aí ela falou assim, mãe, o cheiro do sangue no corredor, o cheiro da pólvora, aquilo vem na minha lembrança até hoje. Gente, e ela teve tratamento psicológico durante 1 ano? Durante 1 ano. Aí, depois de 1 ano, o governo não paga mais, e aí fica a seu critério manter ou não. Tanto é que a psicóloga que tratou dela, eu escolhi uma brasileira, eu consegui que fosse uma brasileira, e aí ela falou assim pra mim, olha, é muito perigoso o tratamento não se estender para mais de 1 ano, porque muitas crianças, depois de 1 ano, o trauma, a criança não consegue lidar com aquilo que ela viveu, e muitas crianças podem se suicidar. Nossa. E na escola aconteceu 2 casos. Depois de 1 ano, 2 crianças se mataram. Na escola dela? Eram alunos da escola, não se mataram dentro da escola, mas se suicidaram depois do período de 1 ano. Gente, que terrível. Eu não sabia disso, que depois... É uma coisa bem complicada, assim. Nossa, que pesado. Só a gente passando e vivendo que a gente começa a entender um pouco, né? E aí agora também há pouco teve um dos maiores hoje do Texas. Nossa. Então assim, é bem... E do menino da escola dela, soube alguma coisa? Ele sofria bullying? Ele já tinha estudado naquela escola? Então, ele era um ex-aluno da escola, ele tinha sido expulso da escola. Ah, tá. Mas ele era adotado. E a mãe de adoção dele faleceu. Mas ele sempre teve. Se você pegar no YouTube, tem vídeos, colocar Nicolas Cruz, aparece vários vídeos dele mexendo com arma. Ele sempre mexeu com arma, ele matava passarinho. Então, assim. Então ele sempre teve uma mente. E ele ameaçou antes um dia antes, ele colocou na internet. Psicopata, né? Ele colocou na internet que ia ser o maior evento que a Flórida podia ver na vida dela. O que ele ia fazer dentro da escola. E houve as denúncias ao FBI. O FBI não investigou. Eu lembro desse caso que teve denúncia, que o menino falou e eles não investigaram. Não investigaram, não. Nossa. Não investigaram e aí foi quando aconteceu tudo. Então, assim, aconteceu muitos erros da polícia nesse tiroteio. Sim. A própria polícia, porque a escola acaba... É a polícia de Broward, do condado, mas a polícia de Coral Springs também acaba meio que acabou indo para a escola e o próprio policial da escola não entrou para dentro do prédio para parar o menino e a polícia demorou para entrar porque eles não sabiam se era mais de um, quantos eram. Então, teve muito erro aí. Ele conseguiu matar muita gente porque a polícia demorou muito para fazer alguma coisa. Nossa, e o fato dele não ter entrado na sala da sua menina, você tem noção? Você sabe explicar? Ali a polícia explicou por que ele não entrou
naquela sala? Então, eles não falam, mas pra mim, a única explicação é que é no que eu acredito, né? Que era Deus e que não era a hora daquelas outras 15 crianças que estavam ali dentro da sala de aula, porque quando eles estavam no terceiro andar. Então, no primeiro andar foi um dos andares onde ele fez o maior estrago, Ah, tá. porque ele pegou as crianças todas desprevenidas. O segundo andar escutou o barulho dos tiros do térreo, e aí o segundo andar se preveniu, não teve nenhuma morte, nenhum ferido no segundo andar. Só que o terceiro andar não escutou nada do que estava acontecendo. E o alarme de incêndio foi disparado. E aí, quando disparou o alarme de incêndio, automaticamente as crianças todas saem para Sai. fora. Sim. E aí, a minha filha falou assim, mãe, todo mundo levantou, saiu, e todo mundo ficou travado no corredor. Ninguém sabia para onde ir, porque já tinha acontecido o treinamento de alarme de incêndio de manhã. Isso foi 15 minutos antes da saída. O sinal tocava 2h35, ele entrou na escola 2h20. E o tiroteio demorou exatamente 6 minutos. Meu Deus. Em 6 minutos, ele matou 17 pessoas e feriu 17. E aí, quando ele chega no terceiro andar, que as crianças estão no corredor, ele tá subindo a escada, uma menina desce as escadas e vê ele subindo. E aí, essa menina volta e manda todo mundo correr. E aí, foi quando todas as crianças começam a entrar de volta para dentro da sala de aula. E os professores estavam na porta. E aí, quando o professor foi fechar a porta, foi o tempo dele chegar no terceiro andar e ele já saiu atirando. Ele já começou a atirar da ponta da escada. E aí, pegou os 3 tiros no peito do professor, que o professor estava bem próximo dele. E o professor caiu. E aí, a Júlia falou assim para mim, mãe, quando começou a entrar todo mundo para dentro da sala de volta, eu vi que todos os alunos estavam indo para de trás da mesa dele. E aí, eu levantei e fui. Ela falou que a hora que ela abaixou, ela escutou o barulho do tiro e o professor caindo. E aí, o corpo dele ficou ali travando a porta. Só que a visão que eu acho que o menino tinha da porta, quando ele recarregava a arma ali, era que a sala estava vazia. Não passou, acho que na cabeça dele que as crianças estavam na mesa, atrás da mesa do professor. Porque a visão que ele tinha era que a sala não tinha ninguém. Entendi. As crianças se protegeram atrás da mesa do Exatamente, E como tinha muita criança para fora no corredor, que as crianças, muitas conseguiram descer a escada e fugir, tanto é que ele atravessa o corredor, ele vai até a sala dos professores, que estava vazia, e começou a tirar da janela para pegar as crianças que estavam fugindo da escola. Meu Deus do céu. Isso tudo em 6 minutos? Em 6 minutos. Jesus. Só que a arma dele travou. E aí, o que ele fez? Ele parou de atirar, porque a arma dele travou. E aí, ele sai correndo no meio dos outros alunos e foge para não ser pego dentro da escola. Meu Deus. E ele só Aí é ele- pego depois. Ele foi pego depois, eu acho que de mais ou menos uns 20 minutos que ele fugiu da escola, porque ele foi pego no McDonald's, que é próximo à escola. E me parece que ele ligou pro pai adotivo, que ele morava, ligou pro pai, só que a polícia já tinha identificado ele pelas câmeras da escola, e a polícia entrou em contato com o pai, explicando o que estava acontecendo, e o pai falou assim, ele tá me ligando na outra linha. A polícia falou, então você atende ele, não fala que você tá com a gente na linha, e você tenta ver onde ele tá, vai até ele. E aí, ele pede pro pai ir até o McDonald's, pegar ele, e aí a polícia já tá sabendo de tudo, é onde a polícia pega ele. Porque ele conseguiu fugir. E ele foi preso. Ele foi preso, ele ainda não foi condenado, isso já tem 4 anos. Ele ainda não foi condenado. O prédio do tiroteio continua intacto na escola, fechado, intacto, porque enquanto ele não for condenado, não pode se destruir as provas. Mais provas? É umas coisas que, né? Aqui, muita coisa, tudo funciona, mas tem coisas que acontece que a gente não consegue entender. Tudo funciona, mas tem umas coisas assim que eu realmente não entendo. Eu não entendo. Você vê casos na televisão que você fala, tá na cara. Tá na cara. O que precisa mais? Não, mas tudo tem que ter prova. Mais provas? Nossa, loucura. Então, assim, hoje, ela não vai esquecer o que aconteceu nunca na vida dela. E como é que foi pra ela voltar pra escola? Quanto tempo depois ela conseguiu voltar pra escola? Ela voltou quando a escola reabriu. A escola reabriu depois de 1 mês que tudo aconteceu. Na verdade, o principal, na época, abriu a escola num domingo.
para os alunos voltarem junto com os pais. Ela não queria nem que eu fosse naquele dia, mas eu falei, não, eu vou com você sim, por que não? Sim. E aí, só que a minha filha é muito fechada, assim, ela não é muito de falar o que ela sente. E aí ela falava assim, eu falei, você tá bem? Quando a gente foi entrando na escola, eu falei, você tá bem? Ela falou assim, eu só tô com um pouco de dor de barriga. Mas entrou. E aí, muitos alunos saíram da escola, muitos foram para homeschool. Aqui a gente sabe que é muito comum a criança estudar Sim, dentro de casa. sim. E porque das outras escolas, até escolas particulares, abriram vagas para as crianças que não queriam mais continuar na Douglas. Mas aí a psicóloga. E aí ela quis continuar na escola dela, ela e os amigos, que eles são muito Sim. unidos, até por causa de tudo isso que Depois de aconteceu. tudo Eles deve mesmos se deram força, isso. né? Fora. E aí ela fala. E aí, às vezes, eu falo pra ela, e aí, né? Que ela falou assim, mãe, eu não vou esquecer nunca isso, só que eu tive que tocar minha vida. Eu tenho que tocar minha vida. Isso vai fazer parte da minha história, da minha vida, eu não vou esquecer nunca o que eu passei. Mas se ela tá num lugar público e dispara o alarme de incêndio, dentro dela ela não te demonstra, mas dentro dela ela entra em choque. Porque o que, que ela tem que desencadeia o barulho do alarme de incêndio? Nossa, meu Deus. Não, e o mais chocante é saber que 2 crianças depois disso se Se suicidaram. suicidaram, é. E aí a gente tinha uma curiosidade de falar por que, que as crianças, muitas quiseram continuar na escola, né? E a gente foi conversar com a psicóloga. Ela falou assim: isso é bom, porque eles quiseram continuar na escola deles pra falar assim: olha só, veio uma pessoa aqui, tentou destruir a nossa escola, mas a gente tá aqui pra fazer ela continuar. Nossa, então eles são fortes, É, né? então é bem assim uma coisa que faz parte mesmo da É superação. resiliência. Resiliência. É. Nossa, que chocante. Nessa segunda temporada eu abri para as pessoas fazerem perguntas. Eu vou selecionei algumas perguntas aqui. Legal. Vamos aqui. Vamos lá. Como foi seu primeiro ano nesse ramo de consultoria financeira? Olha, eu tô indo pro 2º ano agora. Então você está recém nisso. É, o primeiro ano a gente vive muito altos e baixos, assim. Tipo, que nem eu te expliquei, de quebrar essa barreira das Sim. pessoas entenderem que é bom pra vida delas, né? O trabalho que a gente faz, que é necessário. Então, foi quebrando barreiras. A gente tem muito. Uma hora a gente tá super animado, outra hora a gente se desanima e fala: não, vou arrumar outro emprego, porque isso não é pra mim. Mas hoje eu mesma, é uma coisa dentro de mim. Eu luto pra persistir. Porque eu acho que há uns anos atrás eu cheguei a desistir de coisas assim, muito fáceis. E não Eu sei persistir. como é que é, eu sei, eu entendo bem. Foi Carlos de São Paulo que fez essa pergunta. A outra pergunta é: aí nos Estados Unidos, muitas pessoas ainda optam pelo seguro em vida. Qual seria uma porcentagem comparado ao seguro de vida? Marlene, Rio de Janeiro. Então, o seguro de vida aqui que a gente apresenta, né, para as pessoas é o seguro com benefício em vida, né? Que se você tiver, por exemplo, no caso, uma apólice de $500.000. Se você tiver um câncer, se você tiver um AVC, um derrame, você pode acessar até 80% desse valor em vida, Sim. tá? Claro que qualquer problema que acontecer, ou até um acidente, você recebe 2% ao mês de até 80%. Mas existem aí algumas regrinhas, como, por exemplo, aqui no estado da Flórida, eles só te consideram, num caso de acidente, eles só te consideram inválido a partir de 90 dias. Então, precisa existir um laudo médico dizendo que ela vai ficar por mais de 90 dias, sem poder exercer 2 das 10 funções que a gente faz sozinha, que é comer, tomar banho, dirigir. 2 entendi. dessa já te considera. Mas tudo com laudo médico, tudo certinho, porque, óbvio, né? A seguradora, ela vai olhar tudo antes realmente de ela aprovar o claim. Até porque o que tem de gente que faz. Como é que é o nome? Pessoas que acessam o seguro e às vezes. Gente, eu já vi cada caso. Você já viu aqueles casos de Discovery Investigação? A pessoa que bota fogo na casa pra pegar seguro. A pessoa que. Gente, eu já vi uma mulher que ela casava com os homens, fazia os homens assinar seguro, casava, eles faziam um seguro de vida e botava ela e ela matava os homens, depois de muito tempo que foi Você tá descoberta. brincando.
Nossa, eu era fascinada nesse Discovery Investigação, eu assistia Não, deve ter muita demais. coisa. Deve ter muita coisa, porque aqui é Por que nem a isso gente que tá a falando. seguradora É, tem que ir até o ela fundo vai para saber atrás. se a pessoa tá É. mentindo. Então, assim, é o que a gente fala. No Brasil, eu acredito que tenha também seguro com benefício em vida hoje. Eu sei que antigamente não tinha, eu acredito que tenha no Brasil, mas não sei te falar as empresas do Brasil, porque, enfim, eu só trabalho aqui mesmo nos Estados Unidos. Mas hoje em dia, foi o que eu falei lá atrás. Isso faz parte do seu planejamento financeiro. Com certeza. Você vai Você querer se quer realmente. aposentar. E outra coisa também, a gente vê muito, muito, muito aqui na internet e no meio dos brasileiros. Aconteceu um acidente, tem uma vaquinha. Não que seja errado fazer vaquinha, mas que se você tivesse se preparado lá atrás, se acontecer qualquer acidente com você, você aciona seu seguro. É o que eu te falei que a gente fala nas palestras. A gente quer pelo menos livrar o imigrante de fazer o GoFundMe, né? Sim. Que é a vaquinha. Sim. Que a gente vira e mexe e vê. Isso. Já aconteceu de um casal há pouco tempo atrás. Não fui eu que atendi, foi um outro agente. E eles fizeram a reunião e falaram assim: olha, a gente não precisa do seguro porque a gente tem saúde. 3 meses depois, eles sofreram um acidente de moto, ali na Palmeiro. Ele faleceu na hora. Ela ficou hospitalizada. Nossa. Quem vai pagar essa conta? Misericórdia, Senhor. É por isso que a gente precisa pensar. Exatamente. Pensar sempre no futuro. É o que eu falo assim, depois que aconteceu o tiroteio, pelo que a gente passou, eu cheguei à conclusão Se você quiser tirar o fone e ajeitar o cabelo, pode tirar. Eu cheguei à conclusão que a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Ninguém tá livre de ter Claro que a gente pede pra não ter, né? A gente deseja que nada de mal aconteça. Sim. Mas tem um agente, um amigo meu que trabalha comigo, ele teve um infarto com 30 anos dentro da casa dele. Nossa. Só que ele tinha o seguro. E ele acessou de uma pólice de $500 mil, ele acessou 300 mil. Imagine se não tivesse. Então. Qual conselho você daria a um jovem que queira entrar neste ramo? Se joga de cara ou procure pesquisar bem primeiro sobre, para não considerar uma perca de tempo depois de sair se jogando e ver que não é aquilo de verdade para a vida. Qual conselho você daria para um jovem que entrar nesse ramo? Olha, se eu for dar um conselho, eu vou falar pra pessoa... Paulo, Rio de Janeiro. Desculpa, gente, eu tô esquecendo de falar o nome da pessoa. Vou falar, Paulo, pesquisa, se informa. Mas, no meu caso, eu me joguei. Eu não pesquisei. Eu me joguei, acreditei e tô aí. Vamos lá, só mais uma pergunta. Por quanto tempo precisa ser pago o seguro para poder receber em vida? E em quais circunstâncias esse dinheiro pode ser sacado? Marcela, Belo Horizonte. Tá. O seguro, você não recebe. Você não pega dinheiro nenhum. Enquanto você paga, você tem ele. Enquanto você não paga, você não tem mais, tá? No caso que eu falo que a gente pode resgatar um dinheiro, o que acontece? Dentro da seguradora existe um produto que chama plano indexado. Então, ele é um combo. Você põe dinheiro dentro do cofre, esse seu dinheiro vai render todo ano, anual, só que baseado no dinheiro que você guarda e na sua idade, ele vai te gerar um valor de apólice de seguro. Então, você tá guardando dinheiro e você tá protegido. Tá? Então, esse valor que ele vai te gerar, vamos supor que você guarda lá $200 por mês e te gerou uma apólice de 400 mil. Então, você tem uma apólice de 400 mil de seguro com benefício em vida, que daí, naqueles casos que eu falei, câncer, AVC, qualquer doença crônica, crítica, acidente, doenças terminais, você vai poder acessar esse valor de apólice que ele te gerou. O resto do dinheiro que está sendo guardado para o seu futuro, ele está lá, protegidinho, rendendo anualmente. Como que funciona esse rendimento? Conforme o mercado financeiro sobe, a bolsa de valores sobe, o seu dinheiro sobe. Se ele desce, o seu dinheiro estabiliza. Você não tem perda de nada, né? Então, e além de tudo, esse dinheiro que você guarda, aqui se aposenta com 66 anos. A partir dos 66, você recebe uma renda vitalícia livre de tax. Quem não quer não pagar tax nesse país? Quem, gente?
Então, você vai receber essa renda vitalícia livre de tax, tá? Por que ela é livre de tax? Porque eles já entendem que o dinheiro que você tá guardando lá dentro, você já pagou tax dele, né? O dinheiro entrou na sua conta, você já pagou tax desse dinheiro. Então, quando você for sacar para sua aposentadoria, ele é totalmente livre de tax. Flávia, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse alguma mensagem para o pessoal de casa, para quem está te assistindo, e te agradecer por estar aqui conosco. Eu que Esse te bate-papo agradeço. foi super bacana, já mudou a Eu minha que te mente agradeço. demais. E outra coisa, antes de eu pedir para você fazer, como é que foi para ser consumista e entrar nesse mundo de finanças? Me Pois é. fala, que eu queria entender. Olha, eu vou te falar que foi um trabalho, assim, Porque bem... começou o trabalho com você, né? Começou comigo. Ah, Começou comigo. Primeiro, o que é importante todas as pessoas fazerem? Um funil financeiro. Se você não anotar tudo que entra e tudo que sai todos os meses, você nunca vai enxergar o que está acontecendo na sua vida financeira. Então, é muito importante. É importante, mas eu tenho que anotar também o café? Tem. Você tem que anotar, se você comprou 3 cafés na rua, naquele dia você tem que anotar os 3 cafés. Você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Precisa. Então, o primeiro passo que eu fiz foi ter esse controle, que eu não tinha, eu nunca anotava. E aí você fala, eu vou comprar um cafezinho aqui, foi. Quando você ia olhar sua conta no final da semana, você falava assim, gente, mas para onde foi tanto dinheiro? Aonde eu gastei? Então, a importância disso. Então, eu comecei fazendo esse funil financeiro. Outra coisa aqui, é muito comum. A gente sai pagando mensalidade de Netflix, Disney Plus, e vai pagando. E vai pagar. E é $4, é $12, é $9. Quando você vê, quanto Quando tá você saindo faz da sua as conta contas. por mês? $200? Academia, você sabe que aqui é normal a pessoa pagar academia 30 e não aparecer na academia, Ai, né? não fala isso não, deixa essa história pra lá. Só que o que a gente mostra pra quando a gente atende a pessoa? A gente mostra o quanto ela tá jogando fora no ano. É verdade. Porque no mês, você fala, 35 no mês. Mas só que esse dinheiro que você não tá usando, podia estar sendo guardado pro seu futuro e tá rendendo ali. Sim. Você podia estar ganhando juros em cima certeza. dele. Nossa, vou cancelar minha academia hoje. Então, assim, tudo começa com o funil financeiro. Tendo controle das suas finanças. Então, eu comecei ali. Aí, o que aconteceu? A gente sabe que cartão de crédito, para quem é consumista, é um problema sério. Só que aqui a gente sabe que é mais problema ainda, porque aqui tudo é baseado no nosso crédito. Então, se você tem um crédito ruim, eu falava, gente, eu não posso ter crédito ruim. Eu sou uma consultora financeira, eu ensino as pessoas a ter controle das finanças, eu não posso ter crédito ruim. Então, mas na verdade, assim, o cartão de crédito eu sempre tive medo. Eu sempre tive o medo, assim, de falar, não, e agora? Vou me afundar? Não. Então, eu já atendi famílias de realmente a pessoa não conseguir guardar nem $10. Já atendi. Sério? E aí você fala assim, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o seu funil financeiro, daqui 3 meses a gente senta e conversa. Porque o dinheiro tem que sobrar. Outra coisa que é muito importante que a gente fala, você recebe o dinheiro, você se paga primeiro e depois você paga suas contas. A gente tem que guardar primeiro pra gente e viver com o que sobra. E não falar assim, não, eu vou pagar minhas contas e o que sobrar eu guardo. Você não vai guardar nunca. Nunca. Nunca vai ser guardado. Isso é verdade. Então, a pessoa tem que começar. Que ela comece, não importa o valor. Às vezes as pessoas têm um mito que ela fala assim, eu só vou investir se eu tiver dinheiro. Não. Começa com 10. Sim. A gente fala assim na palestra, é possível você guardar $5 por dia? Na hora todo mundo fala, é. E 150 no mês? Peraí, 150 no mês já é muito dinheiro. O dinheiro, ele é emocional. Quando você vai pro supermercado com uma lista e com cash na mão, você não quer o troco? Quero. Você não quer passar vergonha de... Quando você vai com o cartão? Você compra além da lista. Você não compra com a lista. Então, a gente dá várias dicas dessa, entendeu? Pra pessoa... E a gente... Gente, a velhice vai chegar pra todo mundo. Então, eu falo, todo mundo... O 0 tá garantido pra todo mundo. Então, se a pessoa conseguir ter 5, 10, 15, 20... Não importa. Ela vai ter alguma coisa. Porque o 0 todo mundo vai ter. Com certeza. Com certeza. E é com a mensagem. Deixa uma mensagem pro pessoal antes de terminar. E é desse jeito, pensando já no meu futuro, que eu encerro esse Pod Gringa e a Flávia vai deixar uma mensagem para vocês. A mensagem que eu deixo é... Primeiro que as pessoas têm que pararem de ter essa barreira de não pensar no futuro, de querer viver o agora,
né? Claro, a gente tem que viver o agora, sim, né? A gente quer viver enquanto é jovem. Sim. Mas viva o agora, mas pensando no seu futuro antes. Então, se pague primeiro. Sempre seja a pessoa mais importante de tudo. Se pague primeiro. Porque você não quer ficar velha e você poder viajar, Quero. poder fazer. E Quero demais. não se preocupar com a conta que vai entrar, que você tem o dinheiro ou não na sua conta para pagar. É verdade. Então, eu acho que a mensagem é essa: as pessoas se importarem mais com elas mesmas, né? Porque eu tive que fazer uma mudança de mindset em mim. Até pela minha profissão, eu tive que fazer. Eu faço essa mudança todos os dias. Todos os dias eu levanto da minha cama e falo assim: Deus, me ajuda. Né? Até no meu trabalho, de Sim. quebrar essa barreira com as pessoas. Sim, com certeza. Entendeu? De a pessoa não achar que você tá procurando ela. Ai, nossa, lá vem aquele chato vendedor de seguro. Não, eu não sou vendedora de seguro. Eu sou uma consultora financeira, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô te trazendo a informação. Tá aqui a informação. O que você vai fazer com ela, aí já não é mais a minha ossada. Tá certa. Certíssima. Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei estar aqui. Agradeço demais por você ter participado da Eu adorei segunda tá aqui. temporada. E que as pessoas abram a cabeça e entendam que vocês não vendem seguro. Vocês vendem uma aposentadoria tranquila e segura. Vocês estão vendendo um futuro, entendeu? Vocês estão sim. preparando brasileiros para não passarem por... E detalhe, tá, Lívia? A nossa consultoria é gratuita. Olha que delícia. Quem me paga é a empresa, não é o meu cliente que me paga. É a Ai. empresa. Então, é o que eu falei. Às vezes as pessoas falam assim: olha, se você tem conhecimento, se você não usar, não vale de nada o conhecimento que você tem. Isso é verdade. Então, use. Muito obrigada. Obrigada E a a gente você. encerra mais um Pode Gringar. Flávia, muito obrigada. Que Deus te Obrigada, abençoe. adorei estar aqui. Você também.